CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem nos nossos canais do Instagram, do Facebook. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados. A vocês que estão chegando à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que essa seja a primeira de muitas vezes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que Ele possa aquecer os nossos corações, nos amparar o nosso irmão que vai fazer o nosso estudo hoje. E que a nossa noite seja uma noite de muita paz e de muita harmonia. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho. Quem vai falar hoje é sobre o tema do Evangelho, que hoje faz 159 anos. 159 anos do Evangelho. E a nossa casa não poderia deixar passar em branco. E o nosso irmão Ricardo vai fazer o estudo para a gente hoje. O Carlos vai fazer a sustentação no momento do passe. E, como tem acontecido, no final do estudo vai ser lido a mensagem que é psicografada por um trabalhador da nossa casa. Vou dar só alguns avisos, falar do nosso estudo, convidar vocês que ainda não fazem parte do nosso grupo de estudo que venham. A gente tem estudo na nossa casa todos os dias, manhã, tarde e noite. Os livros da codificação, obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira. Então, a gente tem ali na livraria um marcador de livros que a gente fez com informações da casa, mas também com os horários do nosso estudo. Então é só escolher um horário e vir. A gente tem também a nossa obra social, que funciona sábado, de 8 ao meio-dia, e está a todo vapor. A gente está em abril ainda, mas a gente está com a casa cheia de crianças. A gente tem outras atividades também durante a semana. A gente tem agora o reforço escolar que está acontecendo. Hoje eu estive aqui na parte da tarde e tinham algumas crianças fazendo reforço. E é muito legal. A gente precisa divulgar e a gente está falando com eles no sábado para que eles venham, né? Mas o problema é horário. Às vezes a criança estuda de manhã, o reforço é à tarde. Então tudo vai se ajeitando aos pouquinhos. E daqui a pouco a gente vai ter reforço de manhã, reforço à tarde, reforço à noite. E aí vai dar tudo certo. É tudo bem devagarzinho, porque tudo é no tempo de Deus mesmo. Eu vou pedir a vocês que, por favor, ponham o celular no silencioso. Se precisar atender, não tem problema, pode ir lá fora atender. É só para que o celular não toque no horário do estudo. Porque o celular, quando toca, quando apita, não tem jeito, né? A gente sempre desvia a atenção um pouquinho pro toque do celular. E às vezes a gente perde até a linha de raciocínio. Outra coisa, se alguém tiver, depois do estudo, necessitando de atendimento fraterno, conversar com o médium da casa, alguma orientação, só depois continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente normalmente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los. Eu vou fazer agora a leitura do nosso livro, que é o livro que é feita a sustentação no momento do passe. É o livro Caminho, Verdade e Vida. E devo dizer que esse livro é maravilhoso, maravilhoso. É um presente para a gente que tem que ler esse livro, que tem que fazer a sustentação, porque a gente precisa estudar. Então é um livro muito bom, muito profundo, né? Um livro que tem como autor espiritual Emmanuel,
com psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a lição de estudo hoje vai ser a lição de número 109, que tem como título Acharemos Sempre. E Emmanuel nos traz uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas e que diz assim: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10. E Emmanuel nos diz assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para que os procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão tão querido. Que esses espíritos amorosos que aqui se encontram na nossa casa, que prepararam o nosso ambiente para nos receber, e nos receberam com toda certeza, com muito amor, nós pedimos para que o nosso irmão Ricardo, que vai fazer o estudo de hoje, seja intuído, que as suas palavras possam ser sementes em nossos corações, que nós possamos fazer dessas palavras que vão nos fortalecer, nos levar ao caminho do Pai, onde Ele nos espera também com os braços abertos. Que seja então, Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, do professor José Jorge e todos esses amorosos, nossos queridos que aqui se encontram. A esses espíritos que formam a coluna da nossa casa, que nos sustentam, a Jesus, mas principalmente a Deus, pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Como o Ricardo vai falar dos 159 anos do nosso Evangelho, eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa fazer o seu estudo. Ricardo vai até 7:50, tá bom?
Bom estudo para você. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos, em mais uma noite de reflexão. Olhem só a responsabilidade que foi me dada. Falar sobre os 159 anos dessa obra linda chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, para quem conhece, para quem já estuda o Livro dos Espíritos, ou para quem não conhece, não tem problema nenhum, ele é dividido em quatro grandes partes. Eu estou excluindo aí a introdução, prolegômenos, a conclusão, focando basicamente nas quatro grandes partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte, ele fala sobre a criação. E essa primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec utilizou-a para a construção de uma outra obra dentro do Pentateuco, chamada a Gênese, que foi publicada no ano de 1868. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, o que é o espírito, a questão da mediunidade, enfim, diversos assuntos relacionados ao mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E essa segunda parte, ela serviu de base para a publicação, mais adiante, do Livro dos Médiuns, no ano de 1861. A quarta parte, pulei a terceira, propositalmente. A quarta parte serviu de base também, fala das esperanças e consolações, que serviu de base para a publicação do livro O Céu e o Inferno, em 1865. Então observem a metodologia que Kardec utilizou, não só visando a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, como também a publicação das demais obras que formam, de fato, o quê? O Pentateuco Espírita. Faltou a terceira, que fala sobre as leis morais, né? A lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de progresso e por aí vai. E essa parte das leis morais, consequentemente, serviu também de base para a construção de uma outra obra, que é justamente essa obra que nós vamos falar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, precisamente no dia 15 de abril de 1864. O Livro dos Espíritos, mais essas quatro obras que eu citei, formam, de fato, o Pentateuco Espírita. São as obras da codificação, que a casa, com certeza, dispõe aí de diversos cursos para explicar cada uma delas, sem dúvida alguma. Então, observem que tudo, na verdade, começou como? De que forma? Através do Livro dos Espíritos, emendando mais tarde na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é considerado como o guia moral da humanidade, o nosso manual de conduta moral. Ou seja, todos nós estamos aqui encarnados com um propósito. Esse propósito é o quê? Evoluir. Nós chegarmos um dia, que vai demorar, não vai ser nessa encarnação com certeza, mas em algum momento nós, enquanto espíritos imortais que nós somos, nós chegarmos à condição de espíritos perfeitos, a exemplo do Cristo. Mas isso ainda vai demorar.
Mas nós precisamos fazer desde já movimentos para que isto possa acontecer. Que movimentos são esses? Nós temos a consciência do que nós somos. Quais são os nossos vícios? Quais são os nossos defeitos? E claro, quais são as nossas qualidades? Por que não? Mas nós precisamos fazer esse trabalho de imersão, esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho que tanto fala no movimento espírita, chamado de reforma íntima, para que nós possamos, de fato, não perder essa encarnação. O que eu estou chamando de não perder essa encarnação? Para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nos foi dada, em algum momento, para estarmos aqui reencarnados, para o nosso melhoramento, para que nós possamos justamente aproveitar essa oportunidade que foi dada, para que nós possamos, de fato, ter ciência dos nossos defeitos, ter ciência dos nossos vícios, e nós chegamos à conclusão que eu preciso melhorar esse ponto. Eu preciso ser menos orgulhoso. Eu preciso ser menos invejoso. Eu preciso ter mais humildade, ser mais humilde. E há 159 anos, isso foi colocado nessa obra. E de lá para cá, essa que é a grande pergunta. De lá para cá, como que nós, como que os seres humanos, como que os espíritos imortais têm melhorado? Né? Essa é uma pergunta chave que não é para os encarnados, é para os espíritos imortais que nós somos. Viemos de outras existências. Com certeza nós estamos melhorando gradativamente. Mas nós estamos vindo lá de trás, lá atrás, bem lá atrás. Com certeza, boa coisa não fizemos. Senão nós não estaríamos ainda encarnados no mundo de provas e de expiação como a Terra, sujeito aí a algumas dores, alguns sofrimentos. Estamos tentando melhorar isso. Se nós já estivéssemos evoluído, com certeza estaríamos em outros mundos, espíritos mais elevados. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Por enquanto, estamos aqui. Então nós precisamos ter essa ciência, esse processo de imersão, porque quando a gente fala 159, parece muita coisa, mas não é. Parece que foi ontem. A doutrina espírita é uma doutrina relativamente nova. E a gente precisa pensar. Ricardo, mas eu não sei exatamente, eu estou assim, o que eu fui na última encarnação? Não preciso entrar nesse mérito. Esse processo que eu estou convidando a todos fazerem de autoanálise, nós vamos identificar algumas tendências nossas de comportamento, de vícios morais. E essas tendências dos nossos comportamentos, dos nossos vícios morais, podem dar sinais das características morais desse espírito imortal que nós somos. Portanto, o estudo de hoje, quando a gente fala em 159 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o estudo que é destinado a cada um de nós, enquanto espíritos imortais que nós somos. De nós realmente refletirmos sobre o nosso comportamento.
No capítulo 1 do Evangelho, eu fiz um destaque de um trecho que eu sempre gostei muito desse trecho. É um trecho que é citado por um espírito israelita chamado Mulhouse, em 1861. É um trecho curto, mas que tem muitas, mas muitas informações que ele resumiu aqui, falando do Evangelho. Ele começa assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de se renovar o mundo, aproveitar os homens e torná-los irmãos. Aproveitar os homens e torná-los irmãos. E vamos olhar o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Só uma reflexão. Será que os irmãos, os homens, eles podem ser considerados como verdadeiros irmãos? Sim ou não? Ainda tem coisa para ser melhorada. Se olharmos para a nossa sociedade, nós vamos nos deparar com situações de sempre o quê? Um querendo passar a perna no outro. Um querendo se sobressair em relação ao outro. E aqui ele está colocando o seguinte: aproximar os homens e torná-los irmãos. Ele não fala onde. Subentende-se que em todo lugar. Na família, no círculo de amigos, na casa espírita, na sociedade, enfim, em todo lugar. Isso foi colocado em 1861. O Evangelho foi publicado em 1864. Há 159 anos. Mudamos alguma coisa? Estamos tentando. Mas mudamos? Ainda não. É um texto defasado? Absolutamente. Extremamente atual, extremamente atualizado. Inclusive, há pouco tempo, só um parênteses, teve um estudo realizado lá na Rádio Rio de Janeiro sobre essa questão, se a doutrina está atualizada ou desatualizada. Bem interessante, está lá no site da rádio. Quem tiver interesse, está feito aí o convite. Fecha parênteses. Portanto, precisamos nos atentar para isso. Será que a gente olha para uma outra pessoa, a gente vê o nosso irmão de jornada? A gente enxerga isso? Vamos continuar o texto. Que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Duas palavras. Caridade. O que é caridade? Será que a caridade aqui é só caridade material? Ou se refere-se também à caridade moral? Olha só quanta informação. Caridade material, eu estou doando algo a alguém. Uma roupa, um sapato, uma calça, alguém que esteja precisando. Mas será que a gente faz isso adequadamente? Será que a gente abre o nosso armário e observa uma roupa, essa roupa eu usaria, mas eu vou doar para o meu irmão de jornada? Ou fala assim, isso aqui é um lixo, está rasgado, eu vou doar. Observe, são pensamentos completamente diferentes. Até a caridade material a gente começa a ter dificuldade. Há muitos anos eu trabalhei do bazar do Centro Espírita. Eu me deparei com coisas, tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. Um pé de sapato, cadê o outro pé? Não foi doado. E por aí vai. Então, a gente precisa ter esse cuidado ao fazer uma doação material. De uma roupa, de uma calça, de um sapato. Eu usaria? Usaria. Se eu estivesse do outro lado, estaria recebendo isso de bom coração, de bom grado? Estaria recebendo. Então vamos pegar e vamos doar. Agora, não usaria. Poxa,
está rasgado, está furado, está sujo, encardido. Poxa, não usaria essa roupa não. Então não dou. Então não dou. Temos que ter esse cuidado. Caridade moral é a doação do seu tempo, a doação do seu ouvido para o próximo. Tem muita gente querendo falar, muita gente querendo desabafar, muitas pessoas com dores, muitas pessoas com sofrimentos, que você precisa ser esse ouvido. A casa espírita, foi comentado aqui há pouco, a casa espírita oferece o atendimento fraterno para isso. Uma conversa confidencial para que a pessoa possa falar sobre o que dói, o que sofre. O CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 188, também faz um trabalho fantástico nesse sentido. Então a caridade moral é isso. Nós mesmos podemos ser esse veículo de ouvir para pessoas que nós conhecemos, do nosso círculo de amigos, círculo de pessoas que trabalham conosco. Quando levanta a mão e fala: Ricardo, vamos almoçar, eu preciso conversar um assunto com você, que eu estou passando, algo que está me incomodando, algo que está me doendo, está me machucando. Podemos conversar? Eu preciso desabafar. E eu só posso conversar com você. Não posso, às vezes, conversar nem dentro de casa. Isso é caridade moral. Há 159 anos isso foi colocado. Será que nós, no momento atual do nosso nível evolutivo, como anda isso dentro da gente? Como nós estamos nos comportando diante disso? Quando eu falo em nós, são todos nós, inclusive eu, que estou aqui falando, inclusive vocês que estão me ouvindo, sejam aqui na casa ou virtualmente, para que nós possamos justamente pensar um pouco sobre isso. E de repente eu vou chegar à seguinte conclusão: não, eu preciso exercitar mais a caridade, eu preciso doar mais o meu tempo para as pessoas, eu preciso ouvir mais, eu preciso doar mais coisas materiais que eu tenho em casa que não me servem mais, não tem utilidade nenhuma. Não adianta, a roupa tamanho 42 não vai mais entrar em mim, não vou emagrecer, não adianta, tem que ter consciência disso. Exemplo, tem muita pessoa assim: não, eu vou guardar essa calça aqui porque minha esposa é assim, essa calça aqui vai entrar no meu número, vai estar lá, a calça está lá, ó, um tempão, não adianta. Então precisamos pensar sobre isso. Essa reflexão, o tema 159 anos do Evangelho, nos remete a isso, para que a gente possa refletir sobre essas questões que o Evangelho nos coloca e como que nós nos enquadramos nesse cenário. Percebe? Vamos continuar aqui o texto aqui do nosso querido irmão. Então ele continua, né, que ele fala que aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. Olha só, vou falar esse amor do próximo mais adiante, que é bem interessante, não agora, vou guardar essa informação. Vamos continuar. E estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Modificar o planeta Terra. Fala-se muito em transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda tem uma coletânea fantástica relacionada a esse tema. Transição planetária, alvorecer de uma nova era. Agora, tudo bem, a transição de fato está ocorrendo. A Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiação para passar a ser um mundo de regeneração. Isso vai acontecer em algum momento.
Mas para que isso realmente aconteça, mais cedo ou mais tarde, não importa, mas que para isso realmente aconteça, nós precisamos nos modificar. Nós precisamos melhorar, evoluir, moralmente, espiritualmente falando. É o que está aqui. É o que está aqui. Tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, ele continua, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus utiliza para fazer com que a humanidade avance. Olha só, esse é um trecho de um parágrafo que está no capítulo 1 do Evangelho, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, do espírito israelita chamado Mulhouse, que é a mensagem que foi ditada em 1861. E está aqui publicado no Evangelho, que por sua vez foi publicado em 1864. Mensagem profunda, que traz muita informação. Um pequeno trecho que traz muita informação. Que nós precisamos refletir sobre isso. Porque o grande convite que essa obra nos faz é o seguinte: é uma obra de estudo contínuo. Se nós começamos a estudar o Evangelho e terminamos de estudar o Evangelho, recomece, estude novamente, pela segunda vez. Terminou, estude novamente, pela terceira vez, e por aí vai. Porque a cada estudo, a cada releitura, nós vamos, sem dúvida alguma, melhorar algo dentro de nós. Algo vai ser despertado. Algo vai ser apresentado para a gente. Opa, isso aqui eu não prestei atenção. Isso aqui eu preciso ver novamente. Eu preciso melhorar esse ponto. Percebo que eu estou meio impaciente. Percebo que eu estou um pouco, de repente, arrogante com algumas pessoas. Então eu preciso fazer esse processo de análise, esse processo de mergulho e desperte um novo ser. Aquela famosa frase: eu tenho que largar o homem velho para construir um homem novo, um novo homem. É justamente isso. São várias frases que são construídas dentro da doutrina, mas que o significado, a essência é a mesma, é de você justamente se reconstruir. E se nós prestarmos atenção nas pequenas coisas até que acontecem na nossa vida, nós vamos observar hábitos que nós temos e questionar: vem cá, por que eu tenho esse hábito? E você tenta mudar esse hábito dentro de casa. Um hábito simples. Vou dar um exemplo. Eu não ando descalço dentro de casa. Aí você muda esse hábito. E se eu passar a andar descalço dentro de casa? Então você estabelece que a partir de amanhã você vai andar descalço dentro de casa. E observe isso, como o seu cérebro, como você vai reagir diante desse hábito. Você vai reagir um pouco diferente. Se eu nunca fiz isso, vou passar a fazer. Opa, é uma coisa nova. Então deixa eu fazer por um tempo. Permanecer, ótimo, vamos manter. A mudança íntima é mais ou menos a mesma coisa. Se eu antes procedia de uma forma e eu vou passar a proceder de uma outra forma, isso requer um tempo de maturidade, um tempo de permanência, de fixação nesse novo hábito, nesse novo comportamento. E a questão é: vamos permanecer, vamos dar um tempo para permanecer. Permaneceu? Ótimo. Valeu? Valeu o exercício.
Vamos agora identificar um segundo passo que precisa ser reconstruído, um segundo defeito, um segundo vício moral que nós temos, que precisa ser melhorado. E procedendo da mesma forma. E quem dá sustentação para isso? Tudo que está aqui no Evangelho. Mas que o homem, ainda há 159 anos, não compreendeu perfeitamente. E nós precisamos, desde agora, a compreender isso, ter essa noção, essa consciência de tudo que está escrito aqui, para que possamos implementar na nossa vida, na nossa atual existência. Para quê? Para aproveitar esta existência. Ricardo, posso deixar para a próxima encarnação? Essa já está boa. Deixa eu deixar para a próxima. Na boa, posso dar um conselho? Deixa para a próxima não. Porque a gente nem sabe quando que vai correr a próxima. E a gente também nem sabe se a gente vai reencarnar na Terra. Então, vamos aproveitar enquanto há tempo. Mas Ricardo, qual é esse tempo? Não importa. Vamos aproveitar esse momento, esse tempo que nós ainda temos. O tempo está gravado, é lá no perispírito, em algum lugar. Eu não quero saber o meu. De repente eu vou ter um dia. Espero que não. Mas de repente tem mais 50 anos pela frente. Ótimo. 30, 20, 10, 5, não importa. Independente do tempo, o que eu posso fazer hoje para eu me tornar uma pessoa melhor? Essa que é a grande pergunta que nós deveríamos fazer, é que o Evangelho nos impulsiona, nos faz com que a gente possa refletir a cada manhã, quando a gente abre o olho. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor hoje? Com quem quer que seja. É o próximo que ele fala aqui no parágrafo, que eu vou chegar aqui nele. A quem quer que seja, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Fazendo o bem. De que forma eu posso fazer o bem a quem quer que seja? Não é ao meu familiar. Não é para o meu amigo. Também, lógico. Mas lembra o texto que é colocado aqui pelo nosso irmãozinho. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Essa que é a finalidade. É você olhar um irmão que está em situação de rua e enxergar. Esse é meu irmão de jornada. Porque se nós dermos o zoom em todas as existências compreendidas de ambas as partes, de repente nós vamos enxergar alguns momentos não muito bons para uma das partes. De repente ele está na situação de rua em função de algo ocorrido em alguma existência que levou a misericórdia divina, a justiça divina, ele reencarnar e estar naquela situação. Mas isso não importa pra gente. O que importa é, para aquele irmão que está em situação de rua, como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso torná-lo uma pessoa melhor? Não tem a caridade material que nós conversamos há pouco? Por que eu não ando com uma garrafinha de água, principalmente nesses dias mais quentes, e não faço uma doação de uma garrafa de água para um morador em situação de rua? Garrafinha pequena que seja. Não precisa ser aquela garrafa grande de 1,5 litro, nem de 2 litros. Uma garrafa pequena, de 600 ml ou até menor, se for o caso. Não importa, depende do tamanho da bolsa. Para você. Guardei na geladeira de casa. Para você. Essa aqui, para você. Muitas pessoas doam alimento, quentinha,
de refeição, bacana, é válido. Tem caravanas que fazem esse trabalho, pessoas que fazem esse trabalho, ONGs, etc., instituições espíritas também. Roupas, ok, bacana. Agora, uma ideia legal é essa da garrafinha. Só um exemplo, tá, gente? Eu estou até pegando aqui o irmão em situação de rua. Mas pode ser qualquer pessoa. Não sei se todos aqui moram em prédio ou moram em casa, mas de repente o porteiro do meu condomínio ou do meu prédio dar uma atenção, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tenha um bom dia. Você ser simpático para o funcionário do mercado, para o funcionário da farmácia. Esses são nossos irmãos de jornada. O que ele fala aqui? Nosso colega de trabalho são nossos irmãos de jornada. O Evangelho nos faz com que a gente reflita sobre tudo isso. E a gente chega à conclusão que, em 159 anos de publicação do Evangelho, nós precisamos pensar ainda muito sobre tudo isso. Somos criaturas intelectualmente extremamente privilegiadas. Muito inteligentes. O homem de hoje é muito inteligente. Dotado de uma extrema sabedoria. Porém, precisa exercitar mais o coração. Precisa tirar um pouco o Cristo da cruz e transferir o Cristo para dentro dos nossos corações. Ser mais humano com o outro e com ele mesmo. Nós, às vezes, e muitas das vezes, nós nos punimos, nós nos machucamos. É como se tivesse um chicote na mão e a gente está lá, não, se culpando, se torturando, fabricando pensamentos que sugam a nossa energia. E a gente chega no final do dia exausto, cansado, mas não porque nós tivemos um dia atribulado de coisas a fazer, porque nós tivemos um dia fabricando pensamentos que sugam a nossa energia. Tempo e energia são duas variáveis que nós devemos levar em consideração a partir de agora. Como que eu emprego o meu tempo? De que forma eu tenho empregado o meu tempo? E de acordo com o que eu faço com o tempo que me é destinado, qual a energia que eu tenho gasto? Ou não? Tempo e energia. A gente precisa realmente refletir sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, tem um capítulo que fala: Jesus não veio destruir a lei. Capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés. Moisés veio, ele apresentou os 10 mandamentos naquela época para o povo hebreu, e posteriormente Jesus falou o seguinte: olha, eu não vim destruir a lei, eu sou um mensageiro do amor. É a segunda revelação. Moisés foi a primeira, Jesus é a segunda revelação. Aí, em determinado momento, ele falou: vou enviar o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. A terceira revelação. Então, na abertura do Evangelho, no capítulo 1, ele fala sobre isso. Eu estou pegando aqui
os macrocapítulos do livro. Há muitas moradas na casa do meu pai. É o capítulo seguinte. Fala sobre a pluralidade dos mundos. Ele apresenta isso. Pluralidade dos mundos. Ou seja, a Terra não é um único mundo habitado. Existem outros mundos que são habitados por diferentes categorias e níveis de matéria. Terceiro, aí ele começa, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho, o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Aí ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, no outro capítulo. Bem-aventurados quem tem puro coração. E eu gosto muito, eu particularmente, desse capítulo 5º. Porque é um retrato do nível evolutivo do homem de hoje. Quer ver uma coisa? Ele fala sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Só parar por aqui. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Nós somos seres que estamos aqui reencarnados, mas que nós temos o que? Nossas dores, temos nossos sofrimentos, resultado dos problemas que nós vivenciamos no mundo. E nós não podemos esquecer que estamos aqui reencarnados sim, que os problemas sempre vão existir. A questão é, como que eu estou lidando com esses problemas? E não eles estão lidando comigo. Faz parte, são as vicissitudes da vida. Tenho conta para pagar. Meu filho é assim. Minha esposa é assado. Meu marido é assim. Aí começa. Isso tudo faz parte da vida. É colocado diante de nós para que nós tenhamos a habilidade, para que nós tenhamos, melhor, a oportunidade de resolver isso entre as partes e principalmente de nós aprendermos com cada situação que nos é apresentada. Há um tempo, falo por mim, eu me desesperava muito com tudo que acontecia na minha vida. E à medida que eu fui estudando cada vez mais o Evangelho, estudando cada vez mais a doutrina, eu cheguei à conclusão que não é questão de desespero. A questão é justamente essa. É de que forma que nós podemos lidar com tudo que é apresentado. É por um motivo. É por um motivo. E como que nós podemos aprender com isso? E aí eu cheguei à conclusão que não adianta o desespero. Não vai levar a nada. Tudo a seu tempo. Contando, entrar em conexão, que é algo que nós não fazemos, nós deveríamos fazer mais, a prece, agradecer mais, não só pedir, agradecer. Está aqui no Evangelho. E contar sempre que nós somos sempre ajudados. Nós sempre estamos sendo ajudados. Só que nós não damos conta sobre isso. A gente só pede ajuda quando o calo aperta. E eu comecei a me dar conta sobre isso, sobre a existência do plano espiritual, a existência dos nossos guias, nossos mentores, de Deus, Jesus. E aí você começa a se acalmar mais em relação a tudo que é apresentado, e você tendo mais calma, seu lado emocional acaba ficando mais equilibrado, e as coisas começam a se resolver de uma forma ou de outra, mas sempre dentro da normalidade. Por que o desespero? Para nada. Isso tudo é aprendizado.
Isso tudo é estudo, colocar em prática, desculpa, estudo, colocar em prática, reflexão, meditação. Por isso que essa casa aqui tem estudo de segunda a segunda. É para isso. É para fornecer informação doutrinária? Bacana, é. Mas não é só para informação doutrinária. É para te dar justamente o quê? Esses alicerces, para que a gente possa lidar com essas situações. Além das bem-aventuranças, o livro fala de amor, fala do amor ao próximo, o amor a si mesmo. Amar os inimigos. Olha só o que é colocado no Evangelho, que nós devemos amar os nossos inimigos. Gente, quem tem inimigo aqui? Ninguém? E se eu estou reencarnado nesse planeta, então de prova de expiação, gente? Vai para o ponto de regeneração. Amor ao próximo. Já falamos sobre amor ao próximo. Amar a si mesmo. Mas a gente cuidar um pouquinho da nossa casa mental. A gente não cuida da nossa casa mental. A gente cuida do nosso corpo físico. Pode passar o dia inteiro na academia. Agora, e a nossa casa mental? E os nossos pensamentos? Sabe? Já são o quê? Quase 8 horas da noite. Esse estudo poderia ter 159 minutos de estudo. Tanta informação. São quase 8 horas da noite. Daqui a pouco nós estamos indo para casa. Vamos jantar, lanchar, preparar para dormir. O que nós fazemos? Vamos ver um filme? Aquele filme de ação, aquele filme de aventura. Vamos acessar o Netflix. Vamos ver qual filme que tem. Aí vê o... Pronto, sua noite de sono já está... Como é que foi a noite de sono? Ih, tive um pesadelo, tive um sonho meio tumultuado com fulano, ciclano, beltrano. Você se preparou para dormir? Não. Já explicado. Você viu que filme? Vi filme tal. Um filme de um pouco mais violento. Então a gente tem que também pensar sobre isso. Esse preparo. Nós, seres encarnados, que a gente esquece, nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Precisamos lembrar sempre disso, tá? Nós somos espíritos imortais. Criados por Deus, simples e ignorantes, estamos em processo evolutivo. Estamos aqui para que nós possamos evoluir. Para que nós possamos melhorar. A gente esquece disso. Precisamos sempre lembrar disso. Nós não somos aqui seres mergulhados na matéria, estamos aqui aproveitando a vida, curtindo a vida. É importante? É. Passear é importante? É. Viajar é importante? Sem dúvida alguma. Mas, além disso, precisamos cuidar do nosso espírito. Esse amar a si mesmo que é colocado no Evangelho é isso. Esse amor que nós devemos ter a si mesmo, a nós mesmos. É cuidar de tudo que faz parte do nosso ser. Da nossa casa mental. Nós com nós mesmos. Ter o nosso momento de meditação. Nosso momento de reclusão. Eu com eu. E amar os inimigos. Quer dizer, aquela pessoa que me fez algum mal. O Evangelho fala muito sobre isso, né? Aquela pessoa, se você recebeu tapa na face direita, ofereça a face esquerda. Aquela pessoa que te fez um mal. De repente esse mal vem de diversas formas, seja através de ação ou através da forma verbal. E aí você lembra lá da sua mãe, da sua avó. Meu filho, minha filha, não traga desaforo para casa. Eu lembro disso quando era pequeno. Não leve desaforo para casa, resolva na rua. Não traga problema para casa. Aí você lembra dessa história. O que acontece quando você recebe um desaforo, quando você é ofendido, é magoado, é agredido de alguma forma, você quer retribuir na mesma moeda. Você quer rebaixar, teu nível está aqui, do irmãozinho está aqui, você faz isso para se igualar. Aí provoca discussão. E esse oferecer a outra face é você fazer o bem. É perdoar.
é você acolher esse irmão que te ofendeu, que te magoou, que fez algum mal. Isso foi colocado há 159 anos. Eu estou frisando os 159 anos de propósito, para a gente lembrar, para que isso esteja até registrado na gravação aqui do estudo, para que os irmãos que estão assistindo pela internet também tenham essa ciência. E aí, como que nós nos comportamos diante dessa situação de ofensa, né, de agressão verbal, agressão física, retribuir na mesma moeda, quando o tema do Evangelho é amor, é amar ao próximo, é amar a si mesmo, é acolhimento, é você acolher o outro. É difícil? Muito. Não falei que é fácil, mas é um exercício. É um exercício. Eu não sei se eu já contei aqui essa história. Quando você está no mercado e vê uma pessoa com um carrinho atrás e o carrinho encosta no seu tornozelo. Não sei se quem já passou por essa experiência, mas quem já passou por essa experiência é uma dor que vai lá no perispírito e volta. E você tem vontade de olhar para trás e esganar a pessoa, porque a dor é chata. Além de ser chata, é uma dor imensa. E você vai falar o quê? Respira. Meu irmão, sei que não foi de propósito. Vai com Deus. O que está aqui é isso. Mas, como Emmanuel falou para Chico, beba a água, segure a água na boca e depois de um certo tempo engula a água. Ou seja, não fale nada. Não vale a pena. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo, ele fez o seguinte comentário comigo: Ricardo, lidar com o ser humano hoje em dia está muito complicado. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. A questão não é que pode até ser que lidar esteja complicado, mas a questão é, nós, particularmente espíritas, nós que estamos numa situação de estudo na casa e tal, a gente tem que reverter isso de alguma forma. É para a gente pensar. Evangelho associado ao amor, como nós falamos aqui da caridade, fala de perdão também. É um outro alicerce. E perdão, vamos chamar também, lembrar sempre do auto-perdão. Auto-perdão, amor a si mesmo, auto-perdão. Os conflitos que nós temos com nós mesmos, do passado. Não esqueça que no passado nós não tivemos, melhor dizendo, o conhecimento que talvez nós temos hoje. Na época tínhamos outra cabeça. Erramos. Vira a página. Vida que segue. Precisamos dar continuidade. Virada de página. Sem culpa. Se perdoe. E é sempre bom lembrar que perdoar não é esquecer. Esquecer é outra coisa. Tem até uma brincadeira na internet. Quem esquece é quem tem Alzheimer. Perdoar é outra coisa completamente diferente. É ter a ciência, ocorreu isso, mas não guarda mais aquele rancor, aquela mágoa. Já passou. Vamos olhar para frente. A gente tem essa mania de olhar sempre para o passado, né? Coisas que estão acontecendo atualmente, remói aquele negócio todo que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, anteontem, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não. Olha para frente. E o Evangelho fala também das preces. A maneira de orar, a forma de orar, que nós devemos sempre lembrar, gente, de orarmos. Porque através da oração nós vamos nos ligar com Deus,
nossos amigos espirituais. Vamos entrar sempre em conexão com o plano espiritual. E isso nos traz paz, serenidade. Porque se nós não realizarmos as preces, não fazermos, não realizarmos o culto do Evangelho no lar, isso abre o quê? Brechas. Então nós temos esse remédio que se chama oração. Isso foi colocado, de novo eu falo, isso foi colocado há 159 anos. E o convite que eu deixo aqui para vocês, já que o tempo está se esgotando, o convite que eu deixo aqui para vocês é: como que eu vou me comportar nesse cenário? De tudo isso que nós conversamos hoje, de tudo que está no Evangelho, como que eu me enquadro, como que eu gostaria de me tornar uma pessoa, que eu preciso me tornar uma pessoa melhor. É como fazer isso, essa ponte. E devagar. Não se esqueça. Não precisa ser nessa encarnação. Nós precisamos começar nessa encarnação. Mas nós somos, acima de tudo, espíritos imortais. Começando nessa encarnação, ao desencarnarmos, nós vamos levar essa informação para o plano espiritual e, sem dúvida, será trabalhado e vamos reencarnar para dar continuidade a isso. Mas precisamos começar. Precisamos sair da zona de conforto. Todos nós, a humanidade como um todo, está numa zona de conforto moral. Paz a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Ricardo, pelo estudo que você trouxe para a gente, falando sobre o Evangelho. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médios que se colocassem. Vocês que vão receber o passe, vocês que já receberam o passe na sala de tratamento, vamos fechar os olhos, nos ligarmos com os nossos mentores, com os nossos guias espirituais, pedindo a Deus, Jesus, nosso médico dos médicos, esses espíritos amorosos que aqui se encontram, preparados que estão para nos ajudar nesse momento de doação de amor, de fluidos. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores da nossa cura. Que nós possamos, Senhor, receber nesse momento desses médiuns que aqui se encontram, esses fluidos que vão nos refazer. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai maior, que possamos dar início ao momento dos passes. Graças a Deus. Sempre que procurarmos, acharemos. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Assim disse Jesus. Vivemos uma eterna busca. Essa busca vem pelo nosso pensamento, vem pelas nossas palavras, vem pelas nossas atitudes. Todas as vezes que pensarmos no mal, teremos como resultado o mal. Jesus, quando veio ao nosso planeta, ele veio trazendo a palavra de amor, da caridade. Procurou mostrar a todos nós que só através do bem conseguiremos o bem. Só através
da caridade, conseguiremos chegar ao amor e principalmente o amor ao nosso próximo. Lembremos que em nossas orações, tudo aquilo que desejarmos, receberemos igual, seja para o bem, seja para o mal. Vivemos no mundo de provas e expiações, em busca do mundo de regeneração. E para atingirmos a este mundo, é necessário tirar essa roupagem velha, procurando se transformar numa pessoa melhor, vestindo a roupagem nova. Através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas orações, conseguiremos nos melhorar. E como disse Jesus, ninguém entrará nos reinos dos céus se não for por ser o intermédio. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer a leitura da psicografia, da mensagem. Mensagem para os evangelizadores do Cristo. Meus amados educadores do Cristo, venho alertá-los ao caminho que cada um de vocês devem seguir para alguns de nós, antes de reencarnarmos, nos comprometemos com a direção do orbe, com os espíritos superiores. E com isso, muitos de vocês se comprometeram em educar, ajudar almas que muito ainda precisam do amor de vocês e precisam ser disciplinados e educados por vocês, para que amanhã tornem-se homens de bens, homens responsáveis. Vocês acham que estão no trabalho de evangelização por quê? Porque fizeram tudo certo? Já pensaram, porventura, são os mesmos que abandonaram? São os mesmos que em tempos passados deixaram de ajudar? São os mesmos que negaram o pão, que deixaram ao relento? Pensam, reflitam nas palavras. Nós não julgamos vocês. Também não estamos aqui para corrigi-los, cobrá-los, mas sim para orientar cada um de vocês. Nós sabemos, vocês têm livre-arbítrio. Eduquem, sejam disciplinadores do Cristo. Cuidem, sejam cuidadores como o Mestre Jesus foi. Ame-os, mas corrige-os. Sejam firmes, para que esses espíritos possam agradecer vocês mais tarde. E que vocês aprendam, para que não venham a ser como muitos dos homens
que falharam com suas nações, porque não saberam amar, não saberam educar, não souberam educar. E o amor que tinham era fútil. Amor esse que foram capazes de se destruírem. Pensam que o codificador não amou? E o que acham do Mestre Jesus? Pois bem, eles foram firmes no que falava. O codificador também educou. O Mestre, até os que diziam doutores, ele educou. Nós estamos tristes ao ver as nações se perdendo pela falta de homens disciplinadores, de homens educadores, e que sigam o modelo, e que sigam a Jesus e Kardec. Preces, preces, um pelos outros, e salve-os os que ainda querem. Pais, nós estamos com todos vocês. Não duvide do nosso trabalho com vocês. Trabalhem e nós o guiaremos. Um irmão trabalhador para o Cristo. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, tão agradecidos que estamos, Senhor, com o nosso coração com muita alegria. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça cada vez mais para que possamos continuar o nosso trabalho na Tua seara, para que a nossa casa esteja cada vez mais firme, essa nossa casa que nos acolhe com amor, esses espíritos que sustentam a nossa casa, a direção espiritual da nossa casa, nosso querido altivo, Dr. Erno, Antônio de Aquino, responsável pela nossa obra social, a todos esses espíritos que sustentam a nossa casa, o nosso agradecimento. Que nós possamos, Senhor, continuar firmes no nosso trabalho. Que ao retornarmos aos nossos lares, possamos estar com os nossos corações com tanta alegria, com tanto amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que seja em nome desses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por terminado o estudo e os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.